Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo. O que é, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito de Deus? Essa palavra Espírito, ela aparece centenas de vezes na Bíblia com alguns sentidos. Pode representar sopro, vida, criação. Tá? E a primeira vez que a palavra Espírito aparece na Bíblia é logo no Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, olha a atuação do Espírito no meio de um lugar de caos. Sem forma, vazia, com trevas, com abismo. E aí o Espírito de Deus age e começa a criar. E você vai ver o que ele vai criar. A primeira coisa que ele faz é a luz. Haja luz. Porque agora ele está vendo tudo, né? A luz se propaga aí no espaço. Essa luz tem uma aplicação espiritual também, mas é a luz de verdade, ainda não é o sol, não é a luz da Terra, é a luz do universo, é a luz de tudo, é essa luz bem maior. E aí, por causa da luz, é que tudo é criado. Então, a partir daí, o Espírito começa a criar tudo, né? Então, percebam a obra da criação através do Espírito. A primeira vez que aparece a palavra Espírito é Espírito de Deus, tá? E a última vez que aparece na Bíblia está lá justamente no último livro da Bíblia, no último capítulo. Olha que interessante, né? O primeiro livro, no primeiro capítulo. No último livro, no último capítulo. Então eu posso concluir que a palavra Espírito está em toda a Bíblia. Mais de 500 vezes nós vemos a palavra Espírito com alguns sentidos na Bíblia. A maioria deles falando sobre o Espírito de Deus. Tá? Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17, fala assim, ó, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Então o Espírito fala. Lá no começo o Espírito cria. Agora aqui o Espírito fala. Né? E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então aqui é o Espírito falando, né? Ensinando alguma coisa, trazendo as pessoas para algum lugar. Tá? Isso no final, já do Apocalipse, no capítulo 22. Então perceba que do começo ao fim, a palavra Espírito está aqui. Né? E João vai dizer, no seu evangelho, que o Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, o Espírito de Deus é o próprio Deus. O Espírito de Deus é a ação poderosa do próprio Deus. E como que eu faço para receber o Espírito de Deus? E quem vai receber o Espírito de Deus? E como é que o Espírito de Deus age na minha vida? Bom, eu começo dizendo que o Espírito de Deus vem sobre aquele que tem desejo, vontade de obedecer aos seus mandamentos. Isso mesmo. Quando Deus encontra alguém com vontade de obedecê-lo, Deus entrega do seu Espírito. Deus derrama do seu Espírito. Então, o Espírito de Deus é o poder de Deus para obedecer aos seus mandamentos. É o poder para segui-lo, caminhar no seu caminho, obedecer suas leis, seus estatutos, seus decretos. Então, quer receber o Espírito de Deus? Coloque seu coração no caminho de obedecê-lo. E quem recebe os dons do Espírito Santo, do Espírito de Deus? Todo aquele que coloca seu caminho para obedecê-lo. Eu tenho vontade de obedecê-lo, eu tenho desejo de obedecê-lo, eu tenho desejo de conhecê-lo. A sua lei é boa, agradável, é perfeita, por mais que eu não conheça, mas eu quero obedecê-lo. Então, coloque seu coração com o desejo de obedecer a Deus, de conhecer a Deus,
eu tenho certeza que o Espírito dele virá sobre a sua vida e ele vai te instruir, vai te trazer vida, tira os abismos, coloca luz, ensina, né? Diz, vem, e com certeza haverá uma grande mudança na sua vida. O Espírito de Deus é o poder de Deus para todo aquele que deseja conhecê-lo, ouvi-lo, obedecê-lo. Nós não conhecemos totalmente, né? Paulo diz, eu conheço em parte, mas um dia nós o conheceremos por completo. Amém? Deus te abençoe. Espero ter ajudado. Até a próxima.